Fala galera, boa noite, tudo bom? Hoje vamos aqui dar continuidade ao nosso programa de mentoria. Hoje vamos falar de uma fase bastante importante da licitação, que é a habilitação. É uma fase estratégica para nós. Por isso que eu dividi esse assunto em duas partes. Primeiro eu vou tratar com vocês da parte mais burocrática, né, que é a parte de habilitação jurídica, regularidade fiscal e da habilitação técnica. E na parte 2, que vai ser na outra semana, eu vou falar da habilitação econômico-financeira e de pareceres do TCU. Isso vai dar uma visão ampla para a gente da habilitação e de como ela deve ser, como a gente deve tratar ela, ok? E como que eu dividi a apresentação de hoje, né? Eu vou falar primeiro o que é habilitação, né? Contextualizar para vocês. E depois vou falar dos documentos e tecer alguns comentários a respeito deles, para que vocês tenham subsídio para avaliar a sua documentação e a do concorrente. Tá ok? Então vamos lá. O que é habilitação, afinal de contas? Eu trouxe aqui uma definição da Jus Brasil, que depois eu vou mandar a apresentação para vocês, vocês vão poder ler com calma. Mas a habilitação, basicamente, ela é a fase em que a administração avalia se as empresas que estão concorrendo àquele objeto, se ela, primeiro, existe, segundo, se ela paga seus impostos em dia, terceiro, se ela está regular com seus trabalhadores, quarto, se ela tem capacidade técnica para realizar a obra e se ela tem capacidade financeira para realizar aquela obra. Porque a gente sabe que o órgão pede o fornecimento, né, ou exige a prestação de serviço antes de fazer o primeiro pagamento. Então, essa capacidade econômica deve ser aferida na habilitação. E aí vamos falar um pouco da etapa de credenciamento. O credenciamento nada mais é do que você credenciar a sua empresa ou alguém para participar daquela licitação. Quando o pregão é presencial, o credenciamento é do representante da empresa. Então, vai alguém com poderes para representar a empresa naquela licitação e representa. Ele tem que apresentar essa procuração, mais a identidade dele, mais a cópia do contrato social, e aí tá ok o credenciamento dele. Ele pode responder pela empresa, ele pode dar lance, ele pode pedir esclarecimento naquele momento, ele pode registrar coisa em ata, ele pode pedir interposição de recurso. Ele está literalmente representando e respondendo pela empresa. Aí vamos falar agora da habilitação jurídica em si, né? O que é a habilitação jurídica? Ela é a etapa da habilitação que comprova a existência da sua empresa, a existência legal da sua empresa. E como é que a gente pode comprovar isso, né? Pode comprovar basicamente através do cartão CNPJ, né? E, a depender do tipo de empresa, vai ter um documento específico. E aqui eu trago para vocês. Se for uma empresa individual, o licitante tem que apresentar o registro inscrito na junta comercial, tá? E aí, o que é uma empresa individual? É um empresário individual, é um MEI, é um EIRELI, é um unipessoal limitado. Esses são empresários, são empresas individuais, ou seja, elas não têm contrato social, elas têm o documento de registro na junta comercial. Ou, se não for uma empresa individual, vai ser uma empresa com sócios. E aí, uma empresa com sócios, o que comprova que ela existe é um contrato social. E aí, o contrato social ele também tem que estar registrado na junta comercial. E caso seja uma SA, ou seja, uma sociedade anônima, uma empresa que tem ações na bolsa e tal, ela não tem um contrato social, ela tem um estatuto. Mas, de qualquer forma, ela tem um documento que comprova a sua existência e comprova a sua habilitação jurídica. E a gente acha que a habilitação jurídica ela é uma etapa extremamente simples, mas, na verdade, ela é uma etapa extremamente necessária. Hoje,
Hoje, literalmente hoje, eu fiz uma análise de uma empresa que apresentou um CNPJ inválido, por incrível que pareça. E aí é tão incomum que a comissão de licitação, ao invés de inabilitar e partir para o segundo colocado, ela enviou um questionamento interno para a gente para verificar se era aquilo mesmo, né? E de fato era, a gente verificou. É, era uma empresa que foi comprada por outra, e aí ela deixou, o CNPJ dela deixou de existir, passou a responder pelo CNPJ da empresa que incorporou ela. Então, na hora da licitação, ela deveria ter apresentado o CNPJ da outra empresa. Só que ela deu esse mole, então ela foi inabilitada. Entendeu? Então, mesmo parecendo ser algo extremamente burocrático e simples, verifiquem a habilitação jurídica do seu concorrente. Eu vou falar um pouco do CRC. Muitas licitações na fase de habilitação jurídica, ela exige que a empresa apresente o CRC. Por quê? Porque o CRC ele é um documento oficial emitido pelo órgão público, né? Está baseado na lei, e ali, quando você apresenta o CRC, você pode deixar de apresentar contrato social ou a inscrição na junta comercial para a empresa individual, a inscrição do CNPJ, a inscrição estadual, porque tudo está ali no CRC. Vocês reparem que nos editais vem lá, às vezes vem escrito assim, credenciamento, estar inscrito no nível 1 do SICAF. E aí você pode apresentar aquele documento resumo do SICAF, é um CRC, entendeu? E a Petronet tem outro, e cada órgão pode ter o seu. Mas, como a gente já viu em outro momento, o SICAF ele é utilizado como uma base geral, né? Porque ele é gratuito, tanto para o órgão, para os órgãos, né, quanto para o município. Então, ele é bastante utilizado. E aí, qual é a vantagem de você se cadastrar em portais desse tipo? Porque convites, dispensas de licitação são enviados para as empresas que estão lá cadastradas. Se você não está cadastrado lá, você não tem como receber esse tipo de convite. Então, é importante o cadastro. Vamos falar um pouco da regularidade. O que é a regularidade fiscal e trabalhista dentro da habilitação? A regularidade fiscal e trabalhista, ela evidencia que a sua empresa está regular com seus deveres tributários, tá? E aí vale lembrar, que é muito importante, conceituar que regularidade é diferente de quitação. Ou seja, não é porque uma empresa está devendo à União, ou ao Estado, ou ao município, que ela não vai ser habilitada quanto à regularidade fiscal. Regularidade significa que você está regular perante o fisco. Ou seja, se você contraiu uma dívida, parcelou, renegociou, você tem a dívida está lá, só que como você está regular com a União, o Estado ou o município, você pode licitar. Tá, ok? Então, vamos lá. Como que a gente comprova a regularidade fiscal e trabalhista? O primeiro documento é a prova de inscrição no cadastro de pessoa física e jurídica, que é o cartão CNPJ, né? E, no caso de pessoa, o CPF. Tá? E aí outro documento é a prova de inscrição de contribuinte. Você tem que estar inscrito ou no Estado, ou no município, ou nos dois, a depender do objeto social da sua empresa. Se a sua empresa só vende, só faz venda, ela não vai estar inscrita no município porque ela não recolhe ISS, mas ela paga ICMS. Ou o contrário, se ela é 100% prestação de mão de obra, ela vai estar inscrita no município, não vai estar no Estado, porque ela recolhe o ISS. E se tiver os dois, vai ter que estar inscrita em um e em outro, ok? Então, entenda aqui que é só a prova de inscrição. E no edital tem que vir especificando que tipo de cadastro é esse que você tem que exigir do licitante. Prova de regularidade com a Fazenda Federal. Aqui a gente já está vendo, primeiro a gente viu se a empresa tinha o cartão CNPJ,
ou o CPF do sócio, se ela está inscrita na fazenda ou no município. Agora a gente vai ver se ela está regular com a União, com o Estado e com o município. Com a Fazenda Federal. Com a Fazenda Federal, existe uma declaração que você entra no portal da Receita Federal e emite. E lá estão todos os impostos federais. E por que é importante a emissão dessa certidão? Antigamente, a gente tinha que emitir a regularidade dos impostos e a regularidade junto ao INSS. Agora, essa certidão, ela engloba todos esses impostos federais, todos os recolhimentos federais. Então, com ela, você está ok. E ela é fácil de tirar, ela é muito rápido, online, beleza. Agora, a gente vai ver a prova de regularidade com o Estado e com municípios. Com o Estado e com o município. Você tem que... O Estado é pela fazenda, pela Cefaz do seu Estado. Em geral, é também a certidão tirada online facilmente. Você só tem que ir lá, colocar seu CNPJ, pedir as informações que ela é emitida. Mas tem que ver Estado a Estado. Eu sei que aqui no Rio e em São Paulo, as certidões são tiradas de forma online. Nos outros estados tem que ser verificado. Vale a mesma informação para a regularidade da fazenda municipal, ou seja, depende de cada município. De novo, aqui no Rio eu sei que é online e é fácil de tirar, mas em outros municípios deve ser verificado. Prova de regularidade com FGTS, importante isso daqui. Mesmo que a sua empresa não tenha nenhum empregado, você tem que ir na Caixa Econômica Federal, cadastrar sua empresa e poder, aí sim, pela internet, emitir a prova de regularidade com FGTS. Ela é um documento obrigatório em licitações. E, por fim, a prova de inexistência de débitos trabalhistas. Essa certidão é importantíssima. É a famosa CNDT. Com ela, na Petrobras, por exemplo, a gente, caso a empresa tenha certidão positiva em relação a débitos trabalhistas, mesmo com efeito de negativa, a contratação não é possível, porque o risco dela ser responsabilizada futuramente por conta de algum equívoco, alguma inadimplência da empresa perante os seus empregados é muito grande. Então, acaba não ocorrendo a contratação. Ok? Vamos falar um pouco da habilitação técnica. A habilitação técnica, obviamente, serve para você comprovar para o órgão que você tem capacidade técnica para atender ao objeto da licitação. Tá? E aí, a definição técnica dela é o conjunto de requisitos profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto da licitação. Estes requisitos podem ser genéricos, específicos e operativos. O indispensável é que o licitante disponha de capacidade e qualificação técnica no momento do certame. Primeiro ponto importante, não falsifiquem, né, atestado de capacidade técnica, não deem jeitinho, porque é possível da gente rastrear e é passível de punição. Tá? Então, como é que... Eu recebo essa pergunta muito no Instagram. Como que a gente consegue atestado de capacidade técnica? Vendendo ou prestando serviço para empresa privada ou pública. É assim que se consegue, não tem outra maneira. E aí, como é que é comprovado? É comprovado por meio da apresentação do atestado, né? Expedido pelo órgão ou pela empresa privada, o qual o seu corpo tenha discriminado de forma clara, contendo características, quantidade e descrição do material. Por que isso aqui é importante? A gente vai ver nos pregões que eles exigem que o atestado de capacidade técnica ele deve ter objeto semelhante ao objeto da licitação. Ou seja, você é uma empresa de engenharia civil e aí a obra é para a construção de uma UPA. Se você já construiu uma escola, você tem capacidade técnica para aquela licitação. Não é porque você não construiu uma UPA que você não pode participar. Você pode sim, porque você tem
comprovada a capacidade técnica de construção civil. E aí isso vale de exemplo para outras coisas. Se a sua empresa exclusivamente de mão de obra, serviço continuado, aí você tem um contrato de limpeza. Agora você vai vai participar de uma licitação para secretária, aquelas secretárias que estão atendendo o telefone. Você tem, porque você tem atestado de capacidade técnica para serviços continuados. Então, são objetos semelhantes, não precisa necessariamente ser igual. Então, isso que eu falei é importante para impugnação de edital. Se tiver uma exigência de que seja exatamente o objeto da licitação, a gente consegue impugnar, porque, na verdade, não precisa ser exatamente o objeto da licitação. Tá? Outro ponto importante, para comprovação de material. Quanto mais detalhado a gente conseguir que seja o atestado, mais seguro a gente vai estar. Por quê? Porque vai ser uma licitação de porta, por exemplo, madeira. Você é uma empresa de madeira. Quando vier lá, tem que comprovar até que você já atendeu contratos que sejam de até 30% o valor da licitação. E aí, de novo, você tem que ter vendido materiais semelhantes ao que está sendo exigido na licitação, até 30% daquele valor. Então, se você não detalhou no seu atestado de capacidade técnica a quantidade e o tipo, vai ter um atestado muito genérico, do tipo, a empresa tal atendeu satisfatoriamente no prazo a minha demanda. Tá, mas que demanda é essa? Entendeu? Você acabou de perder um atestado de capacidade. Você vai ter que voltar no órgão ou na empresa privada e pedir o detalhamento, entendeu? Você vai ter um retrabalho aí. Então, é importante esses detalhes do atestado de capacidade técnica. Então, vamos lá. Os atestados de prestação de serviço ou de fornecimento emitidos por clientes, contendo, no mínimo, as seguintes informações. Então, tem que ter assinatura com identificação do responsável, a razão social da empresa, que busca habilitação técnica, no caso, a sua razão social, identificação do cliente completo. Por que isso? Esse ponto aqui é importante porque ele é um ponto estratégico para a gente conseguir desclassificar empresas que estejam tentando fraudar a licitação. Analisem o atestado de capacidade técnica do seu concorrente. Se tiver esquisito, às vezes está com uma quantidade que é exatamente aquela que está pedindo na licitação. Sei lá, o cara, voltando ao exemplo das portas aqui, a licitação pede 1.012 portas. Aí, se você faz 30% de 1.012, vai dar um valor, sei lá, 373. Aí, o atestado do cara é de 373 portas vendidas. Desconfie. E aí, desconfiou, faz o quê? Desconfiou, você pode ou pedir para o pregoeiro diligenciar, tá? E aí ele é obrigado a diligenciar. E diligenciar significa ele perguntar para quem emitiu, ele pedir a nota fiscal, pedir o contrato que gerou aquele atestado de capacidade técnica. E se você não estiver satisfeito ainda com isso, você mesmo ajuda o pregoeiro, entre em contato com a empresa que teoricamente vendeu para o seu concorrente e pergunta, fala, olha só, eu estou aqui com um atestado de capacidade técnica emitido por você e eu queria saber se a empresa atendeu, a contento, como é que foi o fornecimento dela, diz que quer comprar da empresa. No mínimo é estranho. Imagina você receber uma ligação de um terceiro dizendo que está com um documento emitido por você, dizendo que fulano atendeu a uma demanda dele. Entendeu? Depois que ele entender tudo, se ele tiver atendido de fato, ele vai falar, atendeu sim e tal. Se não, ele vai estranhar de muito. E aí você pode acrescentar isso lá para o pregoeiro. Pode, olha só, eu entrei em contato e eles me disseram que desconhecem, então peço para diligenciar. É importante, sim, fazer isso. É importante observar atestados de capacidade técnica para vocês verem como são os verdadeiros, para vocês identificarem o falso, né? Caso estejam diante de um. Então, vamos lá. Nota 2 da habilitação técnica.
Nas situações em que a atividade da licitação corresponde a uma profissão regulamentada, tem-se que a comprovação do registro ou inscrição na entidade profissional deverá ser exigida como condição de habilitação. Ou seja, sua empresa vai participar de uma licitação relacionada a serviços de engenharia. A sua empresa tem que estar cadastrada no CREA. Se não estiver exigindo isso no edital, você pode impugnar. E se você for o cara que não está cadastrado no CREA e queira participar, é bem possível que você seja inabilitado, caso não conste no edital. Então, fiquem atentos a isso. E aí o exemplo aqui é de engenharia, porque está mais próximo da nossa vivência, mas serve para tudo. Existem licitações daqueles cálculos trabalhistas, e aí são licitações para contadores. O contador tem conselho, então tem que ser exigido o conselho lá dos contadores. E assim, vocês devem ficar atentos ao edital que vocês estão participando e o que está sendo exigido. E aí, eu volto à primeira orientação da nossa mentoria, de conhecer o produto, conhecer as especificações, porque você vai ter como analisar se a habilitação técnica que está sendo pedida está ok, não está ok, se está muito, se está pouco, se você atende, se você não atende. Você já vai começar a conhecer quem são seus concorrentes que atendem e quem são seus concorrentes que não atendem. Então, está tudo interligado, tá ok? Terceiro, nota 3. Vou falar das leis especiais agora. Entende-se pacificamente que a expressão lei especial contida no dispositivo legal engloba, inclusive, regulamentos administrativos, decretos, portarias, instruções, bem como deve ser indicado no edital a legislação a que se refere a exigência. Como é isso aqui? Se vocês olharem lá o artigo 30, que é onde fala da habilitação, inciso 4, está aqui a referência, depois vocês deem uma olhada. Vai estar lá que, se tiver alguma lei especial, ela deve ser exigida. E aí, o que é a lei especial? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. São os alvarás sanitários, autorizações de funcionamento. Nesse exemplo da madeira que eu estava dando agora há pouco, tem uma certificação do IBAMA, que ela é obrigatória quando há o transporte da madeira. Então, são leis especiais que devem ser exigidas na habilitação. E aí, volto ao que eu acabei de falar. Se você conhece o seu produto, nos exercícios anteriores, eu falei para vocês entrarem em atas passadas, atas já homologadas, e observarem o que tem de lei especial, o que tem de legislação específica do seu setor. Por quê? Por causa disso. Porque na hora da habilitação técnica, você consegue ou reduzir a quantidade de concorrentes, né? A gente sabe aí, como tem muita licitação de material hospitalar, esse alvará sanitário e as certificações da Anvisa são muito, muito exigidas por conta da permissão da própria lei. E aí a quantidade de gente que participaria sem ter isso daqui é muito grande. Nos próprios grupos aí a gente consegue ver a movimentação. Eu tenho tal coisa, mas não tenho Anvisa. Quem tem Anvisa, a gente participa junto. São essas leis especiais, ou seja, é possível eliminar muito curioso ou muita gente que está começando a trabalhar por conta desse tipo de legislação. E aí vale a reflexão. Se o seu produto é específico, ou seja, está sob uma lei especial, você sabe que a sua concorrência vai ser um pouco menor, mas você vai ter algum custo para conseguir se certificar naquilo, ou seja, emitir certificados e alvarás e tal. Tem um custo para participar daquilo. Naturalmente, a margem aumenta por conta dessas dificuldades. Vamos falar ainda da capacitação técnico-operacional e técnico-profissional. Isso gera muita confusão, principalmente para a licitação de prestação de serviço. Então, para quem quer trabalhar com assessoria, vamos ficar atento a isso daí.
O que é a capacidade técnico-operacional? Ela está definida no artigo 30, inciso 2º, né? E ela é a experiência da empresa. Quando é exigido, a empresa tem que comprovar que que tem aquele objeto na sua carteira. O exemplo que eu dei agora há pouco. A licitação é para a construção de uma UPA. A empresa construiu uma escola já. Ela tem que ter lá um atestado comprovando que ela construiu, que ela conduziu a construção de uma escola. Isso é a capacidade técnico-operacional. E qual é a diferença para a capacidade técnico-profissional? Capacidade técnico-profissional, além de estar em outro inciso da lei, está no inciso 1º do mesmo artigo, ela é a exigência, ela é a comprovação que o profissional que a empresa tem no seu quadro, ou que vai ter, ele atende àquela capacidade técnica. Então, o mesmo exemplo aí da construção da UPA e da escola. A gente vai precisar de um engenheiro civil que tenha tido experiência em construção. E aí a gente tem que ter, em nossos quadros, um engenheiro que tenha essa experiência, e aí a experiência é do engenheiro, ou a gente não precisa ter no quadro, mas a gente tem que ter, para fins de habilitação, pelo menos um contrato dizendo que vai contratar aquele profissional. Porque sem isso, significa que a sua empresa, a época da construção, voltando ao nosso exemplo, a época da construção da escola, ele tinha um profissional que conduziu a obra, esse profissional saiu, levou com ele a experiência técnico profissional, e você agora não tem um profissional capaz de conduzir uma nova obra. Então, você não conseguiu comprovar a capacidade técnica. Então, é importante essa diferenciação entre técnico operacional e técnico profissional. Para fins de habilitação, isso causa muita inabilitação. Ok? A título de exemplo, lembrei aqui, no início não, acho que foi meio do ano passado, tinha uma licitação que aparentemente era bastante simples. Ela exigia só um engenheiro elétrico e um arquiteto para fiscalizar uma obra. E aí, obviamente, exigia tudo que eu falei aqui, exigia a inscrição da empresa no CREA, exigia a inscrição da empresa no Conselho de Arquitetura, exigia capacidade técnico-operacional e técnico-profissional. Eu ia entrar com um cliente, mas ele não tinha a inscrição no Conselho de Arquitetura. Então, nem entrei. Mas as pessoas entram, as pessoas vão lá participar. Eu fiquei acompanhando esse pregão, ele demorou mais de 3 meses, só para avaliar a documentação da habilitação. Vários sendo eliminados por conta de não comprovação de capacidade técnico-operacional ou profissional. Vocês veem que não é uma análise simplista, entendeu? Então, vamos ficar atentos. Aí vamos para a nossa atividade. A atividade ela é simples, mas não é. Você tem que verificar pregões já homologados, a documentação das empresas vencedoras. E aí o desafio é encontrar pregões que houve desclassificações por inabilitação, que é falha na documentação. E aí verificar os erros cometidos. Por que isso é importante? Quando vocês forem participar de licitação pela empresa de vocês ou assessorando, vocês não têm que conhecer somente a documentação de vocês. É importante vocês conhecerem a documentação que é exigida para poder olhar a documentação do concorrente e ter base para eliminar. Tá, ok? Na próxima aula, quando a gente falar dos pareceres das jurisprudências e tal, a gente vai ter mais condição a gente vai enxergar de maneira mais macro, tanto para impugnar quanto para eliminar concorrente, como para entrar com recurso. A gente vai ter base para isso, tá bom? Então, façam isso. É uma atividade simples, só que sabe quando você vai olhando no detalhe cada coisa? Vocês vão ter um aprendizado grande fazendo isso. Pode ter certeza que
isso acontece. Vou trazer um exemplo de hoje, literalmente hoje, 29/4. Eu recebi internamente na Petrobras, né, um pedido de avaliação de habilitação, porque uma empresa foi participar com um CNPJ inválido, ou seja, ela não existia legalmente, é isso. Ela foi participar de uma licitação com um CNPJ inválido. E isso é tão estranho, né, que ao invés da comissão de licitação simplesmente eliminar a empresa, eles estranharam tanto que mandaram para um questionamento interno. E aí, obviamente, eu também estranhei. E aí a gente procurou saber um pouco mais. Na verdade, a empresa deu mole, porque ela foi incorporada por uma outra empresa. E aí, quando ela é incorporada, ela passa a ser a outra empresa, né? E o CNPJ dela deixa de ser válido. E ela participou da licitação com esse CNPJ antigo. Mas aí qual é a informação que a gente tem quando a gente olha assim, sem diligenciar, sem fazer nada? A empresa inválida veio participar da licitação. Se a comissão não observa isso, é um ponto de recurso para inabilitar essa empresa. E aí vale isso que eu estou falando aqui. Vamos ter atenção em cada etapa da habilitação, mesmo na etapa jurídica que todo mundo negligencia porque ela é extremamente simples. Ela é extremamente simples, mas deve ser observada. Então, esse é o detalhe da licitação. Licitação tem uma história diferente a cada processo. Não se esqueçam disso. Olhem toda a documentação, porque isso é importante. Vocês podem ganhar dinheiro com isso, tá? Porque aí você vai eliminar a primeira e a sua margem de lucro vai ser garantida. E a atividade dessa semana é uma atividade simples e totalmente voltada para a licitação, que é você montar a sua pastinha, a sua gestão documental. E aí, o que é isso? Eu não trouxe aqui nenhum modelo de planilha de controle de documento. Obviamente eu tenho, obviamente ele existe. Se você jogar no Google, você vai achar um monte. Se você jogar em grupo de WhatsApp, você vai receber um monte de controle de documentação. Só que qual é a minha sugestão para vocês? Criem a sua. É uma planilha extremamente simples, né? Porque nela vai ter o documento e a data de validade. E você tem que observar, acompanhar isso. Um macete é você colocar no teu aplicativo aí de alarme, lá de calendário, o vencimento da sua certidão. Beleza. Então é isso. Qual é a atividade de gestão da semana? É montar a pasta de gestão documental. E aí, só repetir para não quebrar o raciocínio, sim, existem diversos modelos na internet, é muito fácil de achar um modelo na internet disso. Posso até mandar se vocês quiserem, mas minha sugestão é que vocês criem a planilha de vocês, porque é um documento simples de ser criado e quando você vai fazendo isso, você vai percebendo, você vai tomando mais, vai se habituando ao documento. E a gente sabe que no nosso dia a dia, se você não lida com o documento diariamente, a gente acaba passando batido. E aí, por isso é que a montagem dessa pasta, a montagem da planilha, o controle é importante. E aí, como eu estava falando, o macetinho de você colocar um alarmezinho, a documentação tal vence daqui a 7 dias. Aí você vai lá já, quase todo esse tira pela internet, né? Aí tu vai lá, tira, já substitui e modifica a data de vencimento. Tá? E os documentos que não têm validade, por exemplo, atestado de capacidade técnica. Coloca lá, não tem validade, está ok. Tem declaração de falência, por exemplo, não tem validade. Quando o documento não tem validade, no edital vem dizendo para esses documentos a gente vai considerar a data de emissão de 180 dias, de 120 dias, de 90 dias. Então, vocês têm que ter pelo menos um contador lá
na sua declaração de falência, né? Que você não está falido. Você tira nos cartórios. Beleza. Aí você tem, pelo menos no seu contador, para você ter ali no seu celular a data de validade dela, você coloca, ó, ela já tem 30 dias, já tem 60 dias. Porque aí, quando você pegar o edital, você já compara com o prazo que ela está, entendeu? E aí você não perde, porque esse é um documento que inabilita. É porque a gente vai falar dele na semana que vem, mas esse é um documento que inabilita, porque caso você não tenha acrescentado, caso você não tenha incluído ele ou tenha incluído ele fora da validade, se você ganhar o pregão, quando você for diligenciado, né, no caso, vem cá, você não apresentou a declaração de falência. Se você não tivesse atentado a isso, você vai ter que tirar uma nova, ou seja, um novo documento. Um novo documento não pode ser incluído, você vai estar inabilitado, entendeu? Não vai ser mera formalidade. Então, é importante vocês criarem o jeito de vocês de fazer esse controle documental. Se vocês trabalham com assessoria, obviamente, fazer o controle documental dos seus clientes, porque documento fora da validade caso de inabilitação, você vai perder um processo à toa, entendeu? Por conta de um detalhe operacional. Então, criem o jeito de vocês controlarem isso. Deixa eu interagir aqui um pouco com vocês. Quando eu falo, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo aqui no início, empresa individual, empresa com sócio e tal, vocês sabem diferença de ME, EPP, empresário individual, limitada? Eu vejo muita confusão nisso. E aí a confusão vai se dar quando você está falando, né? Falando com um coleguinha, tipo, eu sou MEI e sou microempresa, não sei o quê. Mas também, aí por isso é que eu trouxe esse assunto aqui, mas também vai ser importante para você poder analisar a documentação do seu concorrente. São coisas distintas, tá? Empresa individual é quadro societário, é isso que a gente está falando. Como é que é o quadro societário da sua empresa? Você pode ser sozinho, só você não ter sócio. E aí, como é que você é sozinho? Você pode ser de diversas maneiras. Você pode ser MEI, você é sozinho, obrigatoriamente sozinho, sendo MEI. Você pode ser empresário individual, obrigatoriamente você vai ser sozinho, sendo empresário individual. Quando você é um EIRELI, você é sozinho, e a sociedade unipessoal limitada. Todas essas 4 classificações aqui, a gente está falando de quadro societário, é como a empresa tem os seus sócios. Nesses 4 jeitos aqui são sozinho ou ela é uma empresa com sócio. Tá, ok? Aí ela vai ter um contrato social onde vai existir mais de um sócio ali. Ok? Vai existir 2 ou mais sócios. Aí a outra coisa, agora a gente vai falar de tributação. Para fins de tributação, a empresa pode ter tamanhos diferentes. E aí é pelo faturamento dela. Então, a empresa, quando você é MEI, obrigatoriamente você tem um faturamento entre 0 e 81 mil. Você é individual, você é um empresário individual, nesse caso, e você é uma microempresa. Não existe outra possibilidade de você sendo MEI. É assim, ponto. Quando você é um empresário individual, aí você pode ser uma microempresa, ou seja, uma ME. Você pode ter um faturamento entre 81 mil e 380 mil. Então, você é um empresário individual, você é sozinho, seu quadro societário é só você, e o seu faturamento está entre 81 mil e 380 mil, se eu não me engano. Tá? Isso é ser ME. Ou você pode ser uma empresa de pequeno porte, que é uma EPP. Daí vem a nomenclatura lá da Lei Complementar 123, ME/EPP. Ou você é uma ME ou você é uma EPP. Se você é uma EPP, significa que o seu faturamento está entre 380 mil e 4,8 milhões. Então, você pode ser um empresário individual
que fatura entre 380 mil e 4,8 milhões. Isso é importante para você avaliar seu concorrente, para você saber ler uma documentação, tá ok? E diferenças entre, me perdoe os advogados presentes, algumas diferenças entre MEI, empresário individual, o EIRELI. Para você abrir o MEI, beleza, o MEI é o MEI, né? Vamos lá, vamos para o empresário individual. Quando você decide ser um empresário individual, você, no seu capital social lá, você não precisa integralizar um valor, tá? Aliás, vou comparar com o EIRELI. Quando você é um EIRELI, normalmente a dúvida é: eu vou ser empresário individual ou vou ser um EIRELI? Qual é a diferença? O EIRELI, você tem que integralizar no mínimo 100 salários mínimos. Então, hoje a gente está falando de 100 mil. E por que uma pessoa, né, abriria e vai querer ser um EIRELI, já que eu tenho que integralizar 100 mil reais, e não um empresário individual, que eu não tenho essa obrigação? Eu posso botar um capital social de 10 mil reais. Porque é o seguinte: o empresário individual, se você ficar devendo fornecedor, devendo a banco, e a sua dívida for judicializada, os seus bens são alcançados de forma direta. Ou seja, você tem seu apartamento, sua casa, sua moto, seu terreno, seu dinheiro guardado no banco. Para pagar essa dívida, o juiz vai direto na sua conta pessoal, tá ok? Quando você é um empresário individual. Quando você é um EIRELI, isso não acontece. Vai para a empresa, ele vai nos bens da empresa primeiro. Mas não adianta tentar dar golpe, né? Porque se for percebida a má-fé, vai no teu bem pessoal. Mas a regra é essa. A regra vai primeiro nos bens da empresa. Então, é por isso que é mais seguro abrir uma EIRELI. E por isso também que é mais difícil abrir uma EIRELI, porque você tem que ter um valor maior para integralizar. Você tem que estar intencionado, de fato, a ter uma empresa. Sociedade limitada unipessoal. É parecido com a EIRELI, mas ela tem o benefício do empresário individual. Você não tem um valor mínimo para integralizar, entendeu? Então, você consegue, de forma individual, ter uma empresa de fato. Quando eu falo uma empresa de fato, é que, na verdade, o MEI e o empresário individual, eles são pessoas físicas equiparados a pessoas jurídicas para o direito tributário. Já os outros, vocês são empresas de fato. Então, vamos atentar a esses detalhes que fazem toda a diferença. Tanto quanto para você constituir uma empresa, né, para você pensar: agora eu vou deixar de ser MEI, o que eu vou fazer? Eu vou para qual categoria? Aí você tem que pensar: se você vai deixar de ser MEI, você pode deixar de ser MEI ou por escolha, ou seja, você não estourou os 81 mil, mas você quer ser uma microempresa. E aí você pode fazer isso. Ou se você estourou, passou dos 81 mil, precisa se constituir como empresa, como microempresa, como ME. E aí? Aí você pode. Qual vai ser seu quadro societário? Você pode escolher. Você pode ser sozinho ou você pode ter sócio. E aí, se a sua empresa for individual, você tem que escolher entre essas possibilidades. E isso tudo faz parte do planejamento, porque você vê que envolve risco. Então, se você planejar mal os seus investimentos, o seu fluxo de caixa, você pode quebrar você como empresa e você como pessoa. Então, vamos nos atentar aí a esses detalhes. São detalhes importantes para a gente não ter dor de cabeça futura. Tá beleza? Beleza, beleza. Show. Então, galera, é isso. A maioria não estava aqui no início, né? Deixa eu só falar o iniciozinho aqui para vocês entenderem. Como a habilitação ela é de extrema importância estratégica para a gente, eu dividi a habilitação em duas partes. Que a primeira é essa parte mais burocrática, que é a habilitação jurídica,
a regularidade fiscal e trabalhista e as atenções à habilitação técnica, né? Que cabe muita desclassificação aí, e na hora que a gente for investigar, né? Vou olhar a documentação do meu concorrente. Aí tu olha a jurídica, beleza, passou. Olha a regularidade dele, está regular com tudo. Vai para a habilitação técnica e analisa detalhadamente os atestados dele, entendeu? É isso. Por isso que eu dividi em duas partes, para a gente se atentar a esses detalhes. E na parte 2, eu vou falar um pouco da habilitação econômica, e aí eu vou pedir licença aos contadores, mas eu vou explicar um pouco o que é um balanço, como é que é. Nem como é que a gente lê tecnicamente, só para a gente saber olhar e não ver grego, para a gente saber pelo menos o que a gente está olhando ali e entender o motivo dos índices, como é que a gente lê aquele índice da habilitação econômica. E, por fim, vou falar dos acordos do TCU, porque eles não são um assunto estritamente jurídico, eles são um assunto comum, ou seja, todo mundo tem que saber que existe, todo mundo tem que ir lá olhar e dar aquela conferida para ver se vale ou se não vale, e mesmo a gente não tendo total capacidade técnica, né, de ler e entender o que está ali, a gente tem que saber que existe. Existe um acórdão que permite isso. Aí tu dá uma procurada no acórdão, joga num grupo, pergunta, tem um acórdão que fala isso. Alguém tem como me mandar? Isso, é saber conversar, é saber estabelecer um network, entendeu? E para isso por isso eu dividi a habilitação em duas etapas, para não passar batido, não parecer que é só a gente conferir o documento, montar a pasta e está feita a habilitação. Não é assim, a habilitação é bastante estratégica, tanto quando a gente analisa o edital, como lá quando a gente apresenta a proposta. Depois que acaba a etapa de lances, a gente tem que estar sedento por avaliar a documentação, porque é ali que pode estar a nossa margem de lucro. E aí, quando a gente fala de qual é a estratégia para participar do pregão, para participar da licitação, a estratégia é essa. É você saber precificar, você ter certeza que no teu preço tem todos os seus impostos, no seu preço tem um percentual ali de cagaço, né? Pode alguma coisa dar errado ou não. Tem o seu capital de giro ali, o percentual do seu capital de giro, e tem a sua margem de lucro baseado nos seus concorrentes, no histórico de preço de mercado, no histórico do preço que os órgãos contratam, e aí você sabe que o seu preço é aquele. E você não vai baixar aquele preço, porque se você for atrás do teu concorrente ou do cara que é iniciante, você vai acabar assinando um contrato no prejuízo por conta disso. Então, a estratégia é isso. A estratégia é você saber precificar, manter a posição, não baixar dali, e quando começar a etapa de habilitação, você ter condições de avaliar a documentação do teu concorrente. E aí saber entrar com recurso e tal. E se não souber entrar com recurso, já ajuda o advogado, a assessoria que você procurar, porque ele vai receber um edital cru na mão, que ele vai ler a primeira vez, você já fala, aqui, meu concorrente não atendeu esse item do edital por causa disso, está aqui a documentação dele. E você já adianta o trabalho do cara, ele vai saber aonde olhar e o que escrever já, se você não se sentir seguro para fazer isso. Tá ok? Obrigado aí por todo mundo que veio. Quem não veio se justificou, bem justificado, inclusive. E eu vou pedir, caso vocês tenham tido algum insight, alguma ideia, ou tenham passado por alguma coisa relativa à habilitação, até a habilitação técnica, né? Porque da econômica a gente vai falar semana que vem, que vocês coloquem lá no grupo para a gente poder conversar. Beleza? Beleza, eu participei recentemente com uma empresa que eu estou fazendo assessoria, e eu estou justamente nessa fase agora, verificando as documentações da empresa. Se você quiser, eu coloco lá depois, até para fazer uma análise. A documentação da empresa que você está assessorando, não dos concorrentes. Isso. Pode colocar lá no grupo, que a gente olha com você, a gente comenta e tal.
E aí é bom que serve de exemplo para todo mundo. Deixa eu mandar aqui o... Deu outro recado aqui. Deixa eu mandar aqui o documento que eu falei para vocês verem. Aí vocês dão uma olhada aí. Vocês veem que nada é simples, né? É uma CND estadual, onde ele não diz, certidão negativa. Ele conta uma historinha primeiro, fala um juridiquês, que a gente tem que se habituar, porque os documentos falam juridiquês, e aí, no final, ele diz que aquela certidão tem efeito de negativo. E aí tá ok, tá valendo. Beleza? Beleza. Beleza, então, galera. Valeu aí, boa noite. E na semana que vem a gente continua esse papo de habilitação com a parte econômica agora. Beleza, beleza. Obrigado Valeu, aí, gente. José. Valeu. Um Boa noite. abraço, boa noite.